falou uma coisa lá na competição e é que define. Bodybuilder é minha vida. Falou isso, acabou. Em cima disso a gente entende. Você vai continuar se preparando sozinho ou você pensa em ter um preparador? Isso é uma coisa que eu tô pensando. Depois desse campeonato, eu recebi muitas propostas de coaches, até agradeço. Tô pensando qual que vai ser, o que eu vou fazer. Eu tô querendo pensar bem sobre isso, para fazer a melhor escolha possível. Tá, não, tá certo. Então você ainda também não sabe se você vai ter um preparador ou você prefere sozinho. Não, nesse campeonato... Você vai ter um preparador. Assim, eu vou ter alguém que vai ter um olho técnico sobre mim, entendeu? Sim. De falar, olha, você precisa encher, não, você tá muito cheio, sabe, esse feeling. Só, na verdade, e fazendo a leitura do físico para você. Sim, sim. Ao invés de necessariamente nortear a tua dieta. Eu acho que assim, um preparador realmente ele vai ser muito importante na última semana, né, quando a gente fala de preparação. Fora dela, não, porque você tem que comer aquelas quantidades, você consegue ver no seu shape, eu quero secar mais, mas quando vai chegando aqueles momentos finais, seu corpo muda assim, ó, hora em hora. E nisso daí que precisa ter um feeling, né? Porque às vezes a mente pede mais, mas o corpo não precisava. Ou até seu psicológico, né? Seu psicológico, às vezes eu me olhava e falava assim, não, eu preciso secar mais. Você entende? Era meu psicológico que estava fazendo eu me depledar. Eu não estava passando mal de saúde. Você viu, eu estava normal. Não, estava super bem. Antes de a gente começar o podcast aqui, foi chocante. Eu disse para ele, como é que pode? Ele acordou no sábado, totalmente desidratado, ele já tinha tomado pouca água na sexta. No sábado ele tinha 300 ml de água para tomar no dia todo. Ele foi pra praia, correu na areia, nadou pra caramba. Depois que ele nadou pra caramba, ele voltou fazendo cardio da praia. Eu falei assim, meu amigo, se sou eu tô morto. Cheguei na praia e já tô morto já. Hoje, passado aí a competição, já estamos aí de volta, você já está de volta no plano. O seu plano começou na hora que você saiu do palco. Quando eu nasci. Boa, isso aí. Na hora que você desceu ali do palco e você estava ali refletindo, ali abraçado sobre uma espécie de grade ali que recuava os fundos do palco. Sim. Eu cheguei em você, perguntei como é que você estava, e você virou e falou assim: eu vou tomar banho e vou para a academia treinar. Ou seja, o seu plano para a próxima competição já começava ali naquele momento. Sim. Só que ainda havia um misto ainda de sentimentos. Todos nós que somos atletas sabemos qual é a sensação quando a gente sobe no palco e qual é a sensação do feedback, aquilo que você... É um conflito. É um esporte que não é coletivo. É um esporte individual. Então você luta contra você mesmo. Quando você está falando de futebol, são 11 pessoas ali, termina o jogo, tá todo mundo chateado se perdeu, sim, só que chega o técnico e começa a entender junto com vocês o que rolou. Sim. Ali é só você. Sim. Como hoje está Júlio Gurila? Qual foi o sentimento que você teve ali? Divide um pouco com a galera o que você vem digerindo de lá até aqui. Ok, bom, no começo eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu sei que até o dia da pesagem eu estava muito bem, depois das últimas 36 horas ali foi meu pecado, mais pela questão que eu creio que foi a manipulação de água. Fiquei decepcionado, no momento fica triste, né? Porque você está visualizando uma coisa, mas não chegou naquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu também comecei a ver todo o processo, entendeu? Toda a minha evolução. E também depois fui comparando as fotos com as de 2018, que foi meu último campeonato. E eu vi que eu evoluí. Muito. Então, assim, olhando o progresso do atleta, por tudo que eu passei, foi legal. Ótimo. Fiquei feliz por isso, mas... levando em consideração ao campeonato em si, não, né? Porque acho que ninguém quer perder, é uma coisa normal. Até porque você tem potencial de físico competitivo para estar ali frente aos primeiros atletas do time. Sim, sim. E passada ali aquela sensação, aquele sentimento, tudo, hoje, enxergando ali o panorama da sua preparação, você acredita que o ponto principal ali que acabou, vamos dizer assim, não encaixando o físico que você queria, foi o excesso da desidratação que você impôs ao seu físico? Sim, trabalho excessivo, pouca água e suar muito. Eu também não levei em consideração isso, mas lá eu não parava de suar. Tava uma onda de calor muito forte. E um detalhe, né? Você gostava. A gente às vezes pegava o ventilador e você falava assim, não, eu quero suar. Me deixa aqui suando porque eu sinto que eu tô desidratando, eu tô perdendo água. Isso, suar eu gosto. Na verdade, eu gosto do clima quente. Se for escolher entre frio e quente, eu prefiro quente. Sim. E
No sábado, você acabou ali também trazendo um pouco mais de treino para o seu físico ali no sábado. Eu acho que juntamente com a estratégia de água acabou puxando muito, né? Puxou muito, puxou muito. Tanto que agora eu tô comendo que nem um animal, tô bebendo água pra caramba e minha pele me parece que tá mais fina a minha pele, entendeu? Eu tô enchendo ainda tô enchendo, de tanto que eu esvaziei. Eu depletei bastante, bastante. Eu percebi isso, o Gorila, no seu quadríceps, porque o seu quadríceps é muito bom. O seu quadríceps é muito bom. E os seus quadríceps e as suas costas não estavam na competição. Parece que ficou achatado, né? Exato. Isso, não estavam na competição. Você teve essa percepção também, Edu? Cara, eu tive, principalmente ali faltando 24 horas para o show, talvez um pouco menos ainda. Eu achei que aquela estratégia do Gorila, principalmente no sábado, eu acho que prejudicou muito, principalmente ter ido para a praia e tudo mais. Eu achei que ali pode ter sido a fase crítica da finalização dele. O físico está muito sensível nesse momento, né, Edu? Um erro, ele parece bobo se você tiver com o físico cheio, numa condição física normal. Quando você está no extremo da condição física, ali na reta final, o pouco que você faz pode se tornar muito, né? Inclusive eu havia orientado o Ramon justamente já alguns dias antes, já tinha falado para ele tentar mentalizar isso, que o carb-up seria praticamente comer e dormir, que não funcionaria fazer outra estratégia que não fosse essa. E eu tinha dito para o Gorila, todas as vezes, todos os feedbacks que eu dei para ele foi no sentido de incentivar ele a comer mais. E teve um momento até que eu falei para ele assim, Gorila, nada que tu fizer vai perder a tua condição. Tanto que hoje mesmo ele fala que está comendo e bebendo água e a condição dele ainda continua intacta. Então, assim, talvez isso seja um grande aprendizado para ele ver que dá para fazer mais ainda, né? A estratégia que você usou, Gorila, é uma estratégia bem old school. Eu já usei essa estratégia, né? Sim, eu já fui preparado pelo Paulo Lima, que foi inclusive o seu preparador também, e eu já fiz essa estratégia. Você acredita que essa estratégia não servirá mais para você e você vai rementalizá-la? Ou você acha que você só perdeu um pouco ali a mão? Que você acredita que o dry extremo realmente hoje é a condição dos atletas? Não. Quando eu cheguei no campeonato eu percebi isso. Aí eu percebi o padrão. Eu tava pensando numa coisa, eu visualizava muito seco. Entendeu? Mas quando eu cheguei lá eu vi que não era isso. Os caras estavam bem mais cheios, com uma retenção até considerável, se for levar em consideração o campeonato. Então esse foi um erro meu, de achar que eu deveria chegar mais seco. Agora eu sei que eu posso chegar mais cheio. E também tem outro fator que no quarto eu não tinha um espelho, então eu não me via, eu não conseguia me ver. Então, assim, foi determinante para... E a gente sabe disso, você precisa ver seu shape. Foi determinante nas 36 últimas horas, como o Edu falou, que ele viu que o meu shape esvaziou já em 24 horas. Então, realmente, porque ali quando eu bati o peso, tava perfeito, 101. Como é que eu cheguei no campeonato com 99, entendeu? Sendo que eu tava comendo. Era água, era muita água indo embora. E eu acho que é por isso que eu cheguei achatado. Entendi. Legal. Talvez o que tem ali faltado ali na situação para você seria um espelho ali para você ir avaliando o seu físico, talvez. Sim, mas eu queria chegar muito seco e também isso foi um erro. Eu vi que agora eu posso chegar de uma maneira mais suave. É que hoje, o que eu vejo, e eu queria até a opinião do Edu, eu acho que antigamente, principalmente nas categorias amadoras, e da antiga federação, os atletas entravam bem depletados. E eles fibravam bem, mas eles entravam bem depletados. E eu percebo que hoje a categoria, ela não quer aquele aspecto depletado ali, o cara assim no extremo do extremo. Eles querem um equilíbrio. Sim. E buscar o condicionamento físico muito mais pela perda de percentual de gordura, ou seja, uma pele fina feita de uma dieta onde você conseguisse o máximo da sua condição física na questão da perda de gordura, que inclusive você estava assim, o Ramon estava assim, do que necessariamente da desidratação. Porque há uma diferença muito grande entre você entrar seco no que diz respeito a percentual de gordura e você entrar seco no que diz respeito à desidratação. Sim, Renatão, outra coisa a adicionar. De todas as minhas últimas competições, eu vinha de um off.
Então eu podia depletar. Meu erro foi esse, eu já estava muito seco e eu não precisava de muita coisa. Era só me manter. Tava incrível, eu também acho. Era só me manter, só que eu pequei pelo excesso, como eu te disse. E agora eu já entendo isso. Se eu me manter nessa qualidade que eu venho trazendo, eu não preciso me esforçar tanto até o final. Você entende? Entendo. Quando a gente saiu daqui, eu vi você treinando, acho que foi na quinta-feira ou na sexta-feira. Sexta-feira eu vi você treinando aqui. Cara, sua pele tava uma seda de fina. Você já tava até ficando com aquele aspecto transparente. Sim. Era um condicionamento físico que talvez alguns detalhes no físico, como a inserção de posterior ali de coxa em glúteo e lombar, que isso aí é com a evolução do treino, né? Não, então isso. Mas o restante, a tua condição física, a nível de percentual de gordura, tava incrível. Obrigado, mas realmente o que você falou, também tem pontos que eu preciso acertar muscularmente, que é panturrilha, posterior de coxa, lombar, posterior de ombro, upper back. Então o que eu tenho que mais desenvolver agora é toda essa parte posterior do corpo. De frente eu já tenho um certo volume, você vê que por mais que eu tivesse depletado, ainda o peito e o bíceps eles apareciam bem. Mas o shape não é só isso, né? Tanto que você ficou na frente de vários atletas. Eu acho que tinha quantos ali? 22, 25? Acho que devia ter uns 25. Você ficou em 12º? Então, ainda passei alguns mesmo errando. Então, outra coisa que também fez eu pensar de uma maneira melhor. Outra coisa também, Renatão, uma coisa que eu não tinha antes, que eu comecei até agora, que é a interação das pessoas. Assim que aconteceu o campeonato, muitas pessoas ainda estão mandando mensagens de motivação. Então, sabe, você sente aquela energia, você vê, pô, um monte de gente acreditando em você, por que eu vou cair aqui, entendeu? Sei lá, você sente, muitas pessoas pensando em você ao mesmo tempo, é uma energia, é a mão de Deus te levantando quando você cai, sabe? Não, inclusive as pessoas ali o tempo todo ficava te defendendo e dizendo o seguinte: eu vejo a evolução do gorila. Para mim o que vale é a evolução do gorila. Ele tem que continuar porque ele vai evoluir cada vez mais. Sim, se eu já conseguir chegar com um shape melhor do que 2018, quer dizer que mesmo que tudo do que tenha passado esses 3 anos eu já consegui chegar e ainda estou um pouco mais evoluído do que o shape de 2018. Mas não quer dizer, ainda tem um caminho para percorrer, tem que melhorar muita coisa. Perfeito, perfeito. Edu, entendendo aí todos os comentários do gorila e vendo a motivação da galera, o gorila, na minha opinião, já está com mindset para a competição de novembro, correto, gorila? Sim, correto. Agora eu vou ter realmente... E outra coisa, Renatão, também a competição foi muito próxima. Você me avisou o quê? 5, 4 semanas? Não, muito próximo ali. Então, eu ainda deixei claro no vídeo, falei assim, é um teste para testar seu físico. Mas isso foi bom, Renatão, porque eu aprendi muita coisa nessa viagem, entendeu? Foi demais. Que nem a categoria, eu já sei como é que é um padrão. Eu não vou errar nisso de novo, entendeu? É uma coisa que eu não vou errar. Então, realmente, a competição foi muito rica para mim em relação ao aprendizado. E o legal, né? Bem ou mal, agora você tem o prazo certo. 12 semanas, né? 12 semanas. Sim. E você já tem a leitura dos árbitros. Sim, e outra coisa, e eu sequei pra caramba, e querendo ou não, por mais que tenha sido errado no campeonato, na data do campeonato, eu tenho certeza que isso vai trazer meu shape pra uma condição melhor, por eu ter secado tanto, entendeu? Pô, só nós atletas sabemos o quanto o shape evolui numa competição. Ainda mais você que chegou no extremo do extremo do extremo. Isso, é o que eu falo pra todo mundo. Quando a pessoa fala, eu não sei se eu compito, eu falo, você não tem nada a perder. Se você chegar muito bem na competição, condicionado, quando você voltar, seu shape já vai estar num nível que não era antes. Você já percebe, porque vai embora tudo que aquilo que é excesso, né? Tudo que é excesso você zera com a competição e aí volta o novo shape. Aí vai depender de como vai ser sua alimentação, as estratégias e tudo mais, né? Desde a sua saída da competição, você vem numa estratégia de alimentos limpos, como sempre, mas bem hipercalórica, né? Não, comendo normal, só que agora eu tô arregaçando nas frutas. Que nem melancia, eu já comi meia melancia de uma vez, assim, vixe, tô comendo fruta, carne. Reidratar bastante. Isso. Carboidratos, minerais, água. Sim, eu não como besteira, não comi nenhum doce, não comi nada, eu só comi coisa normal. Assim que eu saí do campeonato, minha primeira refeição, quando eu cheguei em casa, o Boaz me trouxe, tomei um banho e fui comer arroz, azeite, frango e eu acho que tinha uma ameixa, acho que era isso. Depois comeu tâmara. Eu cheguei em casa e ele tava lá. Tâmara, que era o Kit Kat. E mel. Em casa ele tava lá com uma vasilhazona de arroz. Eu falei, mano do céu, sério que você tá comendo isso aí? É foda, velho. Minha vida é isso, ele falou. Caraca, velho. Caraca, o cara sair de uma competição e ir lá e fazer Eu tenho inveja branca disso. Que isso? Na moral.
É fogo, não é qualquer atleta que vai sair de uma mano, competição, cê é louco. comer arroz, frango e Não, mano, vegetal, quero comer viu? um sanduíche, quero comer uma batata frita, um refrigerante, tá ligado? O cara aqui não é brabo ali. Não, Natural, mano. Não adianta. Isso aí é. O Ramon levantava, se arrastava Morto até pra cacete. se arrastava até a cozinha, comia, deitava. Se Meu arrastava Deus até a do cozinha. céu, mano. Aí a gente pedia pra ele fazer pose, cara. Falava assim, porra, rapaz. Ele só dava aquela bufada e posava. Ou de novo, tem que posar de novo. Não, mas a estratégia dele foi mais correta. Isso, o campeonato comprova isso. Ele fez mais certo do que eu, se a gente for ver. Edu, panorama aí do que você achou dos atletas que competiram no Europa Pro. Fala um pouco pra mim sobre Maldeman, sobre o Fabian, que foi o campeão. Vamos conversar um pouco sobre os outros atletas. O que você enxergou? Eles estavam priorizando estética, estavam priorizando volume, ou estavam priorizando condicionamento? Qual é a tua visão como o maior atleta de fisiculturismo aqui do Brasil sobre o evento e toda a sua experiência? Bem, eu acho que a categoria clássico é a categoria do futuro, né, Renato? Edu, É uma Edu. categoria que é... Caiu? Oi? Fala comigo. Oi? Agora tá falando. Manda bala. Então, como eu vinha dizendo, eu acho que a categoria clássica é a categoria do futuro, né? Porque a categoria que alia a estética e o condicionamento físico. Antes mesmo do volume muscular. Vocês estavam falando antes de condicionamento físico, eu estava lembrando que eu estava assistindo a Open junto com o Renato, e a gente viu uma condição um pouco estranha dos atletas mais pesados já da Open, justamente pelo fato de eles fazerem uma desidratação, sendo que eles não estão totalmente secos, né? Então, quando tu faz alguma estratégia para perder água, sendo que tu ainda tem um percentual de gordura para perder, é aí que acontece a lambança. E a gente vê muito esse tipo de erro justamente nas categorias onde os atletas visam muito mais a questão de volume propriamente dito. Então a gente não vê isso na Classic Physique. O campeonato, por sinal, estava um nível altíssimo. Foi um grande teste de fogo para os atletas da Max. Assim, o condicionamento estava incrível. Os atletas com um bom volume, né, todos praticamente no limite da categoria, até com dificuldade mesmo de atingirem o peso, então demonstra que todos os atletas estavam praticamente no limite da categoria. Na minha opinião, o Maldeman é um bom atleta, eu respeito ele, mas eu acho que o Ramon é superior. Eu acho que o Ramon poderia competir 10 vezes com ele, ganharia as 10 vezes. O Fabian, um atleta que a gente trocou uma ideia, um cara gente fina pra caramba, uma cintura escapular tremenda, uma calma incrível. Ele ficou entre a prévia e a final na mesma posição, em pé, olhando, assistindo a competição. Não me lembro de ele ter feito nada, de ele ter sentado, descansado, comido, bebido. Ele ficou simplesmente esperando a final começar. E ele tem, assim, além da estrutura óssea, né, de Classic, ele estava numa condição muito boa também. Eu achei que o Ramon poderia ter vencido ele na final. Talvez se o Ramon tivesse entrado um pouquinho melhor como ele entrou na final, se ele tivesse entrado assim nas prévias, eu acho que poderia ter vencido. Mas eu acho que a estreia do Ramon foi muito boa. Eu senti um pouquinho de nervosismo nas prévias e um pouquinho de cansaço excessivo também, por conta da frequência cardíaca um pouco alterada. E aí eu fui lá e a gente trocou uma ideia e viu como que a gente poderia economizar energia para poder otimizar a questão do vácuo e das poses. De uma maneira geral, achei que a competição foi muito boa. É uma competição que dá 2 vagas para o Olímpia. Então, graças a Deus, o Ramon conseguiu a vaga dele. E agora eu acho que a gente tem aí 7 semanas pela frente. Dá para melhorar o físico, dá para entrar mais cheio, dá para entrar com uma densidade melhor. As estratégias que foram utilizadas no final da preparação foram estratégias um pouco mais complexas, como vocês puderam acompanhar nos episódios. Isso faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado e talvez um pouco mais de cautela, né? Mas o que importa é que foi tudo muito bem. Eu também acho que o Gorila, ele pode fazer um excelente trabalho agora para novembro. Acredito que o erro foi pontual, ele é um cara inteligente, ele já percebeu aonde ele pode melhorar. Realmente talvez falte uma pessoa para fazer essa leitura, mas eu acho que a estratégia que ele adota é muito boa. Ele tem muita
uma perícia muito grande, né? E conhece muito o corpo dele. E eu acho que são ajustes que vão fazer a diferença no futuro, mas que é passível de erro. Então é super normal, o bodybuilding é assim, a gente erra, acerta, mas o mais importante é a gente estar sempre buscando evoluir, né? Então basicamente é essa meu parecer da competição. Meu pai é monstro demais, cara. Perfeito. Vocês concordam, rapazes? Concordo, Certamente. sim, certeza. Ramon, na semana na Espanha, o que foi mais difícil? Os calor. momentos... É quente Gente, pra caramba. Gente, pra vocês terem uma ideia, era 9 horas da noite, 31 graus. Calor, só isso. 31 graus, 9 horas da noite. E 9 horas da noite estava claro ainda. Escurecia por volta das 9. Até o gorila que dorme no chão lá, que é o azulejo, que é gelado. Era quente. Era quente, Era mano. quente. Fritando o cara no chão, mano. Muito quente. E a gente deu sorte, né? Porque a gente atravessou o período histórico de maior calor que aconteceu na Espanha. Nunca houve, né, Maurício? Teve um fenômeno chamado anticiclone, que aconteceu isso daí. Qual era o apelido dele? Lúcifer. Por isso o calor dos Olha, infernos mano. que tava. Nós estávamos no calor de Lúcifer. Era um anticiclone que fez com que as temperaturas na Espanha fossem as mais altas dos últimos 50 e tantos anos. Era uma coisa assim assustadora. A sensação térmica me parecia às vezes até de mais de 45 graus. Era absurdo. Em Madrid bateu 44, 47 graus. Em Madrid, ali onde a gente tava, bateu nos 40, 42. Mas lá é praia, né? Então tem aquele mormaço. Então, por causa do mormaço da praia. Não, você saía do banho já transpirando. Já transpirando. E Comia eu nem qualquer tava em coisa. finalização. Você comia e ficava caindo água na comida, assim, de suor. Chegou um momento. Tem alguém miando? É o gato? Cadê, Edu? É, aqui, ó. Falei que ele ia chegar aí, olha lá. Olha lá. Ó. Ah, qual o nome dele? Gata. É gata? Qual o nome dela? Gata. Stana? Gata. Esse foi presente do Muzi. Presente do Muzi? Presente do Muzi, aí, ó. Vai me dar sorte aí. Olha que bonitinho. O nome dela é Stana? É gata. O nome dela é Sim, Gata, Stana. gata mesmo, gata de gata. O nome dela é Gata. Pô, que Gata. falta de criatividade, hein, cara? É que me falaram que gata não obedece pelo nome, que tanto faz, daí eu botei gata. Mas ela obedece, eu chamo ela obedece. Ela obedece? Obedece. Legal. Pessoal, lá, na preparação, durante toda a preparação, na semana ali que nós estávamos na Europa, vocês passaram por vários extremos ali na condição física, manipulação de água, manipulação de alimento e tudo mais. Mas de alguma forma, em algum momento, vocês, estando ali juntos do tal, se arrependeram ou pensaram assim do tipo, cara, eu não aguento mais? Eu não. Também não. Poxa, eu tava fazendo coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Então pra mim era uma experiência nova, querendo ou não. Entendeu? Eu queria aproveitar muito tudo aquilo ali. Cada segundo que eu tava vivendo ali, eu queria aproveitar. Então eu fiz 100%. É muito louco, porque chegar no extremo que vocês chegaram da condição física e toda a galera assistiu, talvez passe na cabeça de alguém que tá aqui assistindo do tipo, cara, por que eles fazem isso? Que loucura, cara. Será que bodybuilding dá tanto dinheiro assim? Olha, eu já fiz isso pagando, imagina de graça. Oxe. É verdade. Quantas vezes eu já tive que tirar dinheiro do bolso pra fazer isso? Ele também teve, você também teve. Todos nós. Então, quando você tem um apoio, fala, vai, que nem você falou pra mim faltando 4 semanas. Se fosse uma coisa pra eu pagar, eu não iria. Porque eu falaria, é perigoso. Eu fazer uma viagem, bancar toda a viagem dessa em 4 semanas. E não consegui chegar no meu melhor. Sim, mas eu dei o meu melhor, no tempo disponível que tinha. Em Vegas mesmo, foi tudo do seu bolso. Ah, sim, mas eu já tava. Eu vim me preparando pra Vegas há tipo 4 ou 5 meses antes. Claro. Então, eu acredito que meu condicionamento em Vegas poderia estar melhor que o de hoje, mas eu cheguei com um volume bem maior e acertei mais meus pontos fracos. Pelo que eu vi nas fotos, eu desenvolvi muito meu ombro, meu tríceps, meu antebraço, mas ainda Antebraço pra caraca, precisa né? desenvolver mais, muito mais que isso. Maurício, temos perguntas? Temos, Renatão. A gente tem aqui 14 mil pessoas online. Legal. E vamos avisar pra galera que o episódio de hoje é patrocinado pela Life Strong Energy Drink. Que, mano, como fez falta pro Ramonzinho lá.
Cara, o que ele me Meu pediu? O Ramon é o cliente Strong? número 1 dele. Fala aí, Edu, sobre os energéticos. Cara, bateu uma pira no Ramon que faltava, sei lá, cara, eu acho que faltavam uns 5 minutos para ele entrar no palco e ele queria muito tomar um energético, cara. Meu Deus, nada mudava ele de... Não, Ele mas queria muito o o mais energético, virou uma engraçado, obsessão. o mais engraçado foi: pai, posso tomar um energético? Pode, eu vou buscar pra você. Aí o desgramado me traz uma água, mano. Porra, Não, mas vou contar a história certinho. O Ramon chegou e falou assim: quero tomar um energético, pode? Aí o Edu falou assim: daqui a pouco a gente pega. desgramado, Aí ele falou: posso mano. tomar água? Não. Então, mas posso tomar água? Aí o Edu virou e falou assim: cara, você quer água ou quer energético? Não, eu quero um energético. Aí ele trouxe água. Valeu demais. Mas funcionou, hein? Valeu Funcionou. demais, valeu demais. O Ramon pintado chegou lá, a gente já tava lá na pintura. Ele saiu do lado do Edu e veio pro Renato. Pai, posso tomar um pouco de energético? Aí o Renato falou assim: pergunta lá pro Edu, vê o que o Edu acha. Aí ele voltou, ele virou pro Edu, colocou o fone e foi pro outro lado. Ele não perguntou pro Edu, ele já sabia qual era a resposta. Tipo aquela criança que pergunta pra mãe, a mãe fala não, vem pro pai e não fala que perguntou pra mãe. Perguntas, Mauricião. Então vamos lá, melhor energético do mundo, Life Strong, tudo zero, Renatão. É isso aí, pessoal. O Eduardo Pavarino mandou assim: Ramon e Gorila, o que mais passava pela cabeça de vocês durante a estadia em Alicante? Além do foco no campeonato, claro. Família, Deus ou algo especial? Vamos começar com você, Golira. O que mais te fez falta? Bom, minha mulher fez bastante falta. Senti bastante falta dela. Minha rotina em si, mas é interessante, porque você está aprendendo algo novo, mas você sente falta das suas coisas, você entende? Da sua casa, de tudo. E basicamente pensando em ganhar, muito focado na competição. Eu não parava de pensar na competição. Pelo menos desde a hora que eu cheguei ali, eu não fiquei pensando em outra coisa além disso. Pra mim também, né? Com certeza minha esposa tá ali comigo, o meu filho que tá pra nascer. A energia de todo mundo ali também. Deus, tudo alinhado ali também. E sempre com a cabeça no campeonato, que não guriu. Porque o que acontece? Você já tá pensando na competição, ainda a gente tava ali interagindo com todo mundo ao mesmo tempo, gerando conteúdo. Então, assim, muitas vezes você tá pensando na competição, aí você faz um vídeo, aí você já volta pensando na competição, você não... Pelo menos pra mim o tempo passou assim, ó. A cabeça rápido. do cara fica muito... Nossa senhora, né, mano? Fica... É uma cheio de pressão, coisa, né? É uma cheio de pressão. É o nível de estresse máximo. Nós chegamos lá no sábado, lá, vocês estavam literalmente assim, fechados. Mauricião, perguntas? Beleza, vamos lá. Qual foi o feedback dos árbitros em relação ao segundo lugar do Ramon? Por que não ficou em primeiro? Não teria sido desmerecido? Não que tenha sido desmerecido ao primeiro. Mensagem aqui do Ramon R. Marques. Bom, primeiro que os árbitros vieram conversar com o Ramon. Você acompanhou isso, Edu? Acompanhei o árbitro central, inclusive já tinha conhecido ele, porque ele já tinha me julgado em outras competições. Ele saiu lá da mesa dele e foi lá, o campeonato estava rolando ainda, ele foi lá no backstage, pessoalmente cumprimentar o Ramon e falar pra gente, dar um feedback, dizer que o Ramon estava incrível, que realmente chamou muita atenção, o físico dele estava perfeito, ele usou a expressão balas para dizer que o físico do Ramon é muito equilibrado, que ele precisa desenvolver naturalmente, né? Mas não tinha nenhum ponto específico que ele precisava melhorar, era um desenvolvimento padrão de tempo de treino, onde os outros atletas tinham um pouco mais de maturidade que ele, que isso vem com o tempo. Eu havia dito para ele que o Ramon tinha só 26 anos e ele ficou impressionado, então ele só foi elogios. E com relação a não ter vencido, isso é apenas um detalhe, né? Porque, como a gente falou, o Fábio é um atleta já que tem uma maturidade muito grande, já compete há mais tempo, mas eu ainda fico com a impressão de que se o Ramon tivesse segurado, trabalhado um pouquinho o vácuo, principalmente nos primeiros confrontos, eu acho que ali ia dificultar um pouco a vida dos árbitros. Vácuo mas e é natural perna. de uma estreia. Vácuo Oi? e perna. Vácuo e perna. Eu admito que eu pequei em perna também. Mas posso falar? As suas pernas, eu acho que elas puxaram um pouquinho mais à tarde. Você chegou um pouquinho mais seco à tarde. Um pouquinho mais seco. E esse pouquinho mais seco que você chegou, ficou mais nítido no quadríceps.
A gente Eu percebeu. na prévia, eu não tinha. Na prévia, eu não sabia quem ia vencer. Eu não tinha um palpite. Para mim, os 3 poderiam vencer. Na final, eu conseguia ver o Ramon como campeão. Na final, na segunda entrada. Eu também. Porque você entrou ainda mais seco na final. Só que eles mudou um fazem, pouco, né? na verdade, eles fazem um confronto entre prévias e finais. Se nas prévias você ficou em segundo e nas finais você melhorou, o árbitro pode levar em consideração mais as prévias e você pode sair como derrotado. Até porque o Fabian também estava muito bem. Nossa, estava demais. E muito humilde o cara, muito Nossa, humilde. Muito da ele é hora. austríaco. É, né? Fabian é austríaco. Ele mandou o mensagem, a Maldeman gente conversou no espanhol. Instagram. Mano, muito gente. Ele é boa, muito mano. gente boa. Ele veio elogiar você pra caramba pra mim e pro Edu. Elogiou você pra caramba. Então é um cara muito de um fair play muito grande, né? É um atleta de verdade, o cara, mano. Quem tava bravo, de cara bem fechada, era o Malderman. Ah, O mano, Malderman, mas pouca que Deus ideia. abençoe, mano. Não, Tamo não, junto, a gente só tá mano. comentando aqui. Cada um tem um jeito, é o jeito dele no backstage. Ele não falou com ninguém. Falou, Juanzito. Te amo, caralho. Valeu. Não falou com ninguém, ficou ali fechadão e acabou saindo. Ô Edu, por que você diz que 10 vezes que o Maldeman competir com o Ramon, ele perderia as 10 vezes os dois bem condicionados, os dois fazendo um trabalho? O que você vê no físico do Maldeman, dentro do que a Classic Physique vem pedindo, que o Ramon é superior? Na verdade, eu me confundi, Renato. Se eles competissem 20 vezes, o Ramon ganharia as 20 vezes, não 10. Tá certo, é isso aí. Eu acho que existe uma questão estética que o corpo do Ramon traz, aonde o Maldeman não apresenta. O Maldeman é um atleta mais baixo, é um atleta com uma maturidade incrível, tanto que ele veio da categoria 212. Ele tem a parte posterior dele, as costas bem desenvolvidas, é um atleta experiente, mas o Classic ele pede uma coisa um pouco além disso, ele pede um brilho que o físico do Ramon traz, que ele não traz. Ele tem alguns macetes de posar, praticamente a pose clássica dele é colocar as 2 mãos para trás e ficar compacto, então ele tenta trazer um físico com mais muscularidade, só que a linha de cintura do Ramon, ela traz um desfecho para o físico do Ramon que é único. Eu acho que o Ramon leva vantagem em todas as poses. Claro que tem alguns pontos a ser melhorados, mas esteticamente eu não acredito que o Maldeman consiga vencer o Ramon. Nem aqui, nem no Olímpia, nem em lugar nenhum. Legal, ele chegou no final da competição, ele estava muito irritado, né? Porque ele perdeu, muito irritado, ele chegou pro Ramon, o Ramon foi lá cumprimentar, ele chegou pro Ramon, nos vemos no Olímpia. Assim, pô, que ideia. Nos vemos no Olímpia. Tá certo, entendeu? É isso aí, o esporte é esse. Mauricião, perguntas? Vamos lá, Renatão. Vocês querem dar uma olhada aqui no scorecard? Vamos lá. Deixa eu colocar na tela pra galera. Tá na tela pra galera. Eu tirei rapidinho o Edu, daqui a pouco o Edu volta aí. Mas o Edu ele pode falar, né? Isso, a gente tá ouvindo, só E ele não tá tá a vendo. imagem, tá? E aí, se ele olhar na TVzinha dele, ele vai conseguir ver. Tá. Que aconteceu um negócio engraçado, Renato. Um negócio diferente Vamos lá. nesse Primeiro atleta é o Gorila, Júlio César Almiento. Almiento, do Brasil. Ele teve 36 pontos na prévia, 36 nas finais, 72 no total, ficou em 12º colocado. Quantos atletas nós tínhamos, Mauricião? 1, 2, 3, 4. Acho que 16, Renato. Não, peraí, 16 não, que os últimos repetem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Eu acho 7, que é mais. Era mais. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Caramba. Eu